O Espírito Santo, ele falou algumas coisas comigo já desde anteontem. Ontem ele vem falando e hoje ele trouxe ainda mais algumas coisas que ele quer que seja falado para a igreja. Hoje, domingo passado, nós tivemos aqui um grande derramar do poder de Deus. Quem não veio, tem que te falar que você perdeu algo muito especial que Deus fez domingo passado. E isso é fato, né? Os cultos, né, são assim. O Senhor, ele sempre... eu até falava na quinta-feira, lá na reunião familiar, alguns detalhes e algumas revelações bíblicas. Os avivamentos, os derramares, os moveres do Espírito Santo. O primeiro deles, que foi em Atos 2, a igreja no culto reunida. Então o Espírito Santo foi derramado. Então o Espírito Santo, ele sempre dá preferência para os cultos. Ele sempre vai dar preferência para os cultos. Ele sempre vai dar preferência para a igreja. Sempre. O apóstolo Paulo, quando você lê todas as cartas, toda a teologia que foi deixada para a igreja como herança e como ordem do Senhor, nós observamos que Paulo, ele ensina a igreja a procurar os dons espirituais com zelo, com amor. Ele fala, buscai o amor e procurai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, está escrito isso. Projeta para mim, por favor, por gentileza, Gustavo. Segui o amor, primeiro, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Essa palavra profetizar aqui, para a gente poder compreender o significado dela, a gente precisa pegar o texto original. O texto original, quando as escrituras, quando a Bíblia foi, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Então a palavra grega que nós temos aqui, de profetizar, é profeteus. A palavra profeteus, ela também pode ser sinonimizada com a palavra grega charismata, que significa todo o mover do Espírito, toda a operação do Espírito. Profecia, línguas com interpretação, dons de curar, dom da fé, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, ou seja, tudo que o Espírito Santo faz no meio da igreja é o profeteus, é o charismata, é essa palavra profetizar. A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor veio sobre os homens lá em Éfeso, quando Paulo orou por eles, quando eles entenderam a prioridade da pessoa do Espírito Santo, em seguida Paulo impõe as mãos, Atos capítulo 19, verso 2 em diante, 3 em diante, se eu não me engano. Paulo impõe as mãos sobre eles. Coloca para mim, por gentileza, Gustavo. Atos capítulo 19, coloca o verso 3, por gentileza. Primeiro eles entendem quem é o Espírito Santo. Coloca o verso 4, por gentileza. Verso 4. Coloca para mim o verso 5. Coloca para mim o verso... Eles foram batizados em nome de Jesus, entenderam a importância do Espírito Santo. Agora, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e todos eles falavam em línguas. Aqui, o que aconteceu aqui foi um profeteus. Foi aquilo que nós acabamos de ler em 1 Coríntios capítulo 14, lá no verso 1. Aqui nós temos um exemplo clássico e que vai se repetir enquanto a igreja priorizar o Espírito Santo. Isso vai se repetir.
pessoas sendo cheias do Espírito, falando em línguas e profetizando. As pessoas movidas pelo Espírito, as pessoas tomadas pelo Espírito, as pessoas influenciadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi deixado para a igreja, em primeiro lugar, porque ele é Deus, e para que nós tenhamos a influência de Deus na nossa vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa que você tem que vigiar muito na tua vida é o que tem influenciado você. O que tem influenciado a sua atitude, as suas atitudes, o que tem influenciado a sua vida? O que te move? O que me move? É o espírito? É a carne? É a alma? É o mundo? É as revistas? É o jornal? É a cultura secular do mundo? É a forma sensual que o mundo vive? É a forma agoreira, feiticeira que o mundo vive? É a forma avarenta que o mundo vive? O que tem nos influenciado? Então o Espírito Santo, ele é a principal pessoa da igreja e da nossa vida, porque ele nos ensina, ele nos influencia, ele se move, ele se manifesta. E aqui, quando ele veio sobre aqueles homens que estavam lá em Éfeso, Paulo impôs as mãos, orou por eles, e na mesma hora o Espírito Santo veio, e eles falavam línguas e profetizavam, todos eles, simultaneamente. Tem pessoas que elas têm o pé atrás. É claro que existem excessos, existem meninices, sim, existem. Isso existe, mas isso sempre vai existir. Mas isso não anula as Escrituras, porque nós corrigimos as meninices, nós corrigimos os excessos com ensino da palavra. Por isso que eu falei para vocês que hoje o Espírito Santo veio com o prumo na mão na igreja. Hoje eu vi na visão fechada, né? Não é a visão aberta, não com os olhos abertos, mas o Espírito Santo me deu discernimento de que hoje ele está aqui na igreja com o prumo na mão. Amém, queridos? Nos ensinando, corrigindo, mostrando, ao mesmo tempo que ele se mostra como ele é e como ele quer que seja, ao mesmo tempo ele traz o prumo para endireitar aqueles que querem, aqueles que têm fome e sede, aqueles que realmente vão ser o remanescente nos últimos dias. Tem muita gente que está dentro da caverna, igual Elias, com medo, achando que o Senhor está perdendo para o diabo. Tem muita gente que está tímido, covarde, achando que Deus não tem o remanescente dele. E eu quero dizer nesta manhã que o remanescente do Senhor está de pé. O remanescente de Deus, os filhos de Deus, os homens e mulheres santos de Deus estão de pé. E sobre os homens santos e mulheres santas de Deus, nesses dias é que o Senhor vai derramar o avivamento. Dê uma salva de palmas para o nome de Jesus. Irmãos, o que tem nos movido, o que tem nos influenciado, o que tem nos motivado, qual tem sido a nossa motivação? O que tem nos feito caminhar, ou o que nos tem feito parar de caminhar? Tem pessoas parando, tem pessoas indo, mas indo para onde? Para onde você está indo? Tem pessoas querendo fazer a obra de Deus sem Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito.
E aqui eles falavam em línguas e profetizavam. Nós temos aqui uma manifestação clássica e bíblica do Espírito Santo no meio da igreja. Nós tínhamos ali uma reunião de alguns homens em Éfeso, e Paulo chega e olha o que acontece. A partir daqui agora então eles estão aptos para seguirem e para servirem o Senhor, para servirem a Deus de verdade. Antes disso eles tinham uma ideia sobre Deus, mas não estava muito clara. O Espírito Santo é que traz clareza. O Espírito Santo é que dá sentido. O Espírito Santo é que realmente ele faz com que aquilo que era teoria comece a ser prática na nossa vida. Aquilo que era uma ideia agora é realidade. Aleluia! E isso só acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem porque ele precisa vir. Não é porque nós merecemos, mas é porque nós precisamos. Ai de nós sem o Espírito Santo. Ai de mim sem o Espírito Santo. Voltando lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 14. Aqui eu te dei apenas uma conexão bíblica daquilo que nós falamos no começo, em 1 Coríntios capítulo 14. Agora aqui Paulo ele fala: segui o amor e procurai com zelo os dons, mas principalmente o de profetizar, que é falar em línguas e profetizar, e se mover no Espírito conforme a vontade do Espírito. Verso 2 em diante, Paulo ele fala assim, ó: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Gente, aqui é uma das maiores provas cabais que lá em Pentecostes o que eles falaram não foi idioma, foi línguas inteligíveis, línguas desconhecidas, línguas estranhas, línguas dos anjos. É uma língua que a nossa mente, ela buga, a nossa carne, ela não quer aceitar, porque ela não compreende. O nosso cérebro, ele foi projetado para controlar tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso. Para o cérebro tem que ter sentido. E a língua estranha, o próprio nome já diz, é estranha. Por isso que quando você ora em língua, o seu intelecto fica vazio, ele fica em um lugar e a língua estranha em outro. Só que a Bíblia, ela nos ensina que porque o que fala em língua desconhecida não fala a homens. É por isso que o cérebro não entende. Não fala a homens, senão a... porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Esses mistérios, irmãos, eles são a vontade perfeita, agradável e boa de Deus. E quando você ora em línguas e profetiza, você está fazendo a oração mais perfeita que alguém pode fazer. É uma oração que não tem como ser contaminada por algum sentimento da alma. É uma oração que o teu cérebro não entende. Ela vai pura, e ela é o próprio Espírito Santo orando junto com você, através de você. E ele ora a vontade perfeita de Deus. Ele ora o plano perfeito. É como se ele estendesse o tapete para você passar. Por que a gente não entende? Por que Deus não revela a total vontade dele, o plano dele hoje, amanhã, o ano que vem? Por que ele já não te dá uma agenda de tudo que vai acontecer? Sabe por quê? Porque se ele fizer isso, primeiro, você para de orar. Você pode se ensoberbecer e se tornar um demônio. Terceiro, você vai sabotar a vontade de Deus.
Porque é isso que acontece. É isso que acontece com cada um de nós. É por isso que nós temos que ir conhecendo, prosseguir em conhecer a vontade do Senhor. A gente vai sabendo as coisas de Deus. E a gente vai sabendo porque nós cremos, e viver pela fé é isso. Viver pela fé você vai sabendo, você não está vendo, mas a esperança que se vê não é fé. Quem está entendendo? A esperança que se vê não é fé. Então você vai sabendo, você leva o pé sem ter degrau, você leva o pé sem ter chão, mas você crê, e por isso e quando você coloca o pé, o chão que você não via, agora você vê. O degrau que você não via, agora você vê. E você, enquanto vai orando no Espírito, enquanto você vai orando em línguas, enquanto você vai tendo comunhão com o Espírito Santo, Ele vai só colocando a estrada por onde você vai andar. Ele vai te guiando, Ele vai te tornando sensível. Ele vai gerando em você o que nós chamamos e o que a Bíblia chama de mente de Cristo. Você sabia que você é você, mas o Senhor, Ele tem a mente de Cristo para cada um de nós. Apesar da sua identidade, da minha identidade, mas o Senhor tem a mente de Cristo para nós. O Senhor tem para cada um de nós a influência do Espírito. O Senhor tem para cada um de nós o mover e a influência do Espírito, o temor do Espírito, a santidade, a vontade, a voz do Espírito. Amém? Aleluia. E tudo que Deus faz, Ele faz para a edificação da igreja. Passa para mim, por gentileza, verso 3, olha só, mas o que profetiza, lembra, nós estamos no versículo 3, você lembra do versículo 1 que eu expliquei para vocês? Essa palavra, mais o que profetiza, se refere àquela palavra que nós lemos. Então nós estamos no mesmo assunto, a gente não mudou de assunto. O que acontece? Muitas pessoas, muita gente ao longo dos anos da história tiveram uma vida espiritual frustrada. Muitas pessoas, elas foram frustradas e elas por isso desistiram e começaram a ensinar contra. Por exemplo, o diabo, ele é um frustrado. E uma vez que ele é um frustrado, o que ele fala para Eva? Que não era bem do jeito que Deus falou, que era de outro, porque ele é um frustrado. Toda pessoa frustrada, ele vai falar, não é bem assim, porque ele vai tentar se autoconsolar da forma que ele pensa, e não da forma que a Bíblia diz. Então tem muita gente que vai ensinar que profecia, ela só é a palavra. Essa pessoa não está mentindo, mas ela está sendo incompleta. Uma pessoa que falar que a profecia é a pregação, ele não está mentindo, mas ele está sendo incompleto naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Isso também acaba sendo desonesto, porque você vai impedir uma pessoa de viver algo extraordinário em Deus. Você vai impedir alguém de viver, de desfrutar, de beber o vinho do céu, que é muito melhor do que o vinho da terra. Você vai impedir uma pessoa de receber algo dentro dela que jamais alguém no mundo vai ter para dar ou dinheiro vai poder comprar, que só o Espírito Santo tem. É uma alegria, é uma paz que excede todo o entendimento, é uma fé sobrenatural. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E ele diz assim, mas o que profetiza, fala aos homens para... É por
por isso que o Espírito Santo, ele tem uma preferência de se manifestar no meio da igreja, porque o foco dele é edificar a igreja. Quando Deus me enche do Espírito, não é para mim ficar gordo espiritualmente, não é para mim me sentir, não é para mim me achar alguma coisa. O que vale se eu for cheio do Espírito e você não foi edificado, irmão? O que vale tudo o que aconteceu, por exemplo, domingo passado, um verdadeiro avivamento, algo novo que foi derramado. Mas o que vale isso se você não for edificado, se você não for exortado? Você sabia que uma das grandes evidências que é o Espírito Santo que está falando, é que a palavra dele, ela edifica, ela exorta. Tem hora que ela exorta, tem hora que ela fere o coração da pessoa, tem hora que ela chacoalha e a pessoa fica até brava, algumas. Geralmente os carnais ficam bravos, né? Os almáticos, aqueles que não têm o Espírito, eles ficam, o orgulho fere, né? Então a exortação e a consolação, o Espírito Santo, ele tem um cuidado, um zelo com a igreja. Então tudo o que ele faz, o que ele derrama e o que ele faz, é para edificação da igreja. É por isso que você não pode perder culto, irmão. Você não pode ficar, é igual você ficar banguelo, a mastigação não é a mesma. Você fica perdendo, você quebra o elo, aquela corrente que está ali, ó, que está indo bem, aí você quebra o elo, você não vem no culto. Você não continua, você para, você começa e para, aí você nunca chega. Se você juntar todas as vezes, olha o Espírito Santo aqui falando, desde o início, né? Se você juntar todas as vezes que você começou e parou, se você juntar tudo assim, ó, você vai falar, caramba, eu já tinha chegado, eu já teria chegado há muito tempo. Muitos já eram para semestre, muitos já eram para estar voando, irmão. Muitos já eram para, não era para estar comendo papinha mais. Tem gente que já era para estar cheio de autoridade. Mas sabe por que não tem autoridade? Porque não tem santidade. E sabe por que não tem santidade? Por causa da influência do mundo. Você precisa da influência do Espírito. Aleluia. Uma das grandes exortações do Senhor foi, eu vou ler para vocês aqui. Uma das grandes exortações do Senhor, Mateus capítulo 16, verso 6 em diante. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Fariseu e saduceu era o movimento mais forte da época de Jesus. Saduceus e fariseus. Tinha alguns outros também, mas esses dois eram os mais fortes. Por isso que a Bíblia menciona os dois, porque são os dois principais, mas tinha outros. Tinha o movimento helenista, que já é um outro movimento mais relacionado à cultura da língua grega, mas aqui nós temos os dois movimentos mais fortes no que se refere a crenças, a doutrinas, a cultura religiosa. Jesus falou assim, ó: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Por que o Senhor usou esse termo, fermento? Porque a sabedoria de Deus é algo maravilhosa. O fermento, ele exerce o que na massa? Eu pergunto para você que já viu o processo de fazer pão, de fazer massa.
a parte mais importante, mais influente dentro da massa é a fermentação. Quem está comigo aqui? A influência do fermento, gente, é algo extraordinário, é algo importantíssimo na massa. É algo assim que vai definir se a massa vai ser boa ou se a massa não vai prestar. Se a massa vai ser boa, vai ser usada, ou se a massa vai para o lixo. O fermento, a influência. Jesus está falando de fermento. Em seguida ele fala do fermento dos fariseus. Então Jesus usa uma parábola, ele usa uma figura de linguagem. E os discípulos na época, eles meio cabeça dura, eles não entendem. E eles ficam pensando, será que o Senhor está falando de pão, alguma coisa relacionada a... Será que Jesus está com fome? Será que eles ficaram meio boiando, sabe? Sem entender o que Jesus falou. Verso 7. E eles, os discípulos, arrazoavam entre si, ficaram comentando lá, dizendo, é porque não trouxemos pão? Eles ficaram meio boiando. Jesus está falando algo espiritual e eles estão boiando, porque eles não discernem as coisas espirituais. Então, eles não discernem por quê? Porque eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, o perigo dessa pessoa ser influenciada por um fermento do mundo, por uma cultura mundana, do nada, a pessoa está ali, do nada. Chega um vídeo lá no Instagram, a pessoa clica no vídeo, pronto, já foi influenciado. Está lá na escola, lá, aí alguém chega, fala alguma coisa, comenta, convida, faz um elogio. A jovem, né? Jovem está na escola, chega um outro jovem e fala, nossa, você está bonito. Aquilo enche o ego, né? Pronto, já foi. Depois mais um, mais dois elogios, pronto. Já desviou. Já fermentou. É ou não é verdade? Tem gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estou falando aqui da influência que contamina o santo de Deus, a mulher, o homem de Deus. Essa influência, ela é uma mentalidade e tem pessoas que já são o próprio fermento. Tem pessoas que elas já são assumidas, já são claramente um fermento, e que se você não tomar cuidado, você vai ser contaminado. Paulo estava muito atento com isso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um texto para você. Deixa eu só terminar aqui. Mateus 16, 7. Aí verso 8. E Jesus, percebendo, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido o pão? Verso 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães? Aí Jesus faz toda dá uma volta ali, verso 10, fala da multiplicação, nem do 7, ou seja, Jesus está falando que comprar pão, que trazer pão, vocês não lembram que eu multipliquei, que eu não precisei comprar pão, amém? Verso 11, como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardassem do fermento dos... Então Jesus reafirma o que eu estou falando, é para vocês tomar cuidado com a influência, trazendo para os nossos dias, cuidado com a influência. Quem está influenciando a nossa vida, quem está influenciando os filhos, quem está influenciando as crianças? É a modinha que está influenciando? É a nova moda?
é a nova moda, é o novo, o novo canal, é a nova moda de vestimenta, de cor de cabelo. Porque o diabo, ele vai vir com tudo, ele vai vir como um rolo compressor para tentar influenciar, porque ele é um frustrado. Então ele vai tentar falar para você, não tem nada a ver você colocar essa roupa sensual. Ele vai falar isso, não tem nada a ver. Aí a pessoa, não tem nada a ver mesmo, todo mundo coloca. Você é todo mundo? Nós não somos todo mundo. Nós não somos todo mundo, gente. Nós, pelo menos, como igreja, deveríamos mostrar claramente, através da nossa vida, quem é o nosso Senhor. Quem é o teu Senhor? Será que o teu Senhor é quem você diz que é? Na realidade, o nosso Senhor não é quem nós dizemos que é. O nosso Senhor é aquele que nós obedecemos. O nosso Senhor é aquele que realmente nós nos inclinamos para Ele e o servimos e fazemos a sua vontade. Esse sim é o nosso Senhor. É aquele que fala e o servo ouve. Coloca para mim Efésios capítulo 5, versículo 16, por gentileza. Remindo o tempo, por quantos dias são? Os dias são o que, irmãos? Não espere, não tenha falsas expectativas. Aliás, entretanto, você não é do mundo, nós não somos do mundo para criar falsas expectativas, para colocar a nossa esperança no homem. Os dias são maus. A questão é espiritual, a questão é ideológica. Nós temos que tomar muito cuidado, porquanto os dias são maus. Verso 17. Olha a preocupação, gente, de Deus conosco. Por isso não sejais insensatos. Você sabe o que é ser insensato? Você sabe o que é ser insensato, gente? Você aguenta o que eu vou ler para você aqui? Eu vou ler. Você sabe o que é ser insensato? Hã? Eu vou abrir um pouquinho mais o leque da palavra aqui. Não sou eu. Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Com muito temor e tremor, irmãos, eu venho aqui com temor, tremor, temor e tremor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui, deixa eu pegar aqui. Como que o diabo distorce a palavra, né? O diabo distorce demais a palavra e ele faz as pessoas se sentirem confortáveis no pecado. Ele faz as pessoas continuarem se sentindo amadas por Deus, e de fato Deus não deixa, ele não volta atrás do seu amor. Mas, gente, o amor de Deus, ele foi revelado no Evangelho de Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Isso não altera a sentença que ele vai ter que dar para quem vive no pecado.
Isso não altera nenhuma verdade bíblica, nenhuma realidade das Escrituras. O Senhor diz assim: ouvi, ó céus, Isaías capítulo 1, verso 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Agora ao verso 3, para você entender o que é ser insensato, para você abrir a mente, a compreensão. Verso 3 está aqui melhor explicado o que é insensatez, do ponto de vista do Senhor. O boi conhece o seu, e o jumento conhece o dono da sua, mas Israel não tem, o meu povo não. Isso é insensatez. Pastor do céu, você está me xingando? Não, estou lendo a Bíblia para você. Briga com ela, se revolte contra ela. Tem pessoas que não entendem. Deus está falando que o jumento, ele conhece o dono, ele conhece lá, ele está falando aqui, o jumento conhece o dono da sua manjedoura. O jumento, gente, conhece, mas o meu povo não. É por isso que entre o sábio tem nós estávamos ensinando quinta-feira, né, sobre o nível do jumento, o nível do inteligente e o nível do sábio. Deus está chacoalhando. E o verso 4, olha o que ele fala: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. É forte ou não é? A palavra de Deus é dura? Não. Isso aqui é o mais puro amor de Deus conosco. Porque a eternidade inteira Ele quer que a gente passe com Ele. A eternidade inteira. A eternidade, né? Ela não tem fim. Nós pregamos aqui que aqueles que são semelhantes a Jesus é que vão povoar o céu. E aqueles que são semelhantes a Adão é que vão povoar o inferno. São dois povos. Abra o seu coração, que o Espírito Santo possa nos ajudar nessa manhã. Efésios capítulo 5, versículo 17. Portanto, não sejais faltos de, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Tem a ver o texto que nós lemos? Sobre entender a vontade de Deus? Sim ou não? Verso 18. Agora, vamos compreender um pouco mais. O verso 18, Paulo, parece que ele mudou de assunto. Ele não mudou de assunto. Ele está dando mais profundidade para nós. O Espírito Santo aqui está nos levando a uma compreensão clara do que é a vontade de Deus. Então ele vai falar: e não vos embriagueis com o vinho. Por que ele dá o exemplo do vinho? Porque você já viu alguém bêbado? Você já viu uma pessoa que era quieta, mas de repente um dia você encontrou com ele e estava lá, aí, sabe o que eu te considero, né? A pessoa nunca falou com você, sempre estava quietinho. De repente você encontrou, está abraçando e quer falar perto de você. Estou abraçando aqui, que é minha irmã, viu? Você já viu por que isso acontece? Porque aquela pessoa está debaixo do quê? De uma influência da bebida, do vinho. Ou seja, ela não faria aquilo se não fosse o quê? O que ela bebeu. Ela estaria normal. Ela estaria
ali no seu juízo perfeito. Do nada, aquela pessoa que nem falava com você está lá e quer conversar e quer falar assuntos e não sei o quê, e está dando risada. Pessoa que você nunca viu rir, porque está influenciado pelo vinho. A bebida, o vinho do mundo. Esse vinho que Paulo está falando, ele é a influência do mundo. As pessoas estão se movendo debaixo de uma influência, ou a do mundo, ou a de Deus. Debaixo de qual influência nós estamos? Nós estamos falando da parte de quem? Eu falo da parte de quem? Você fala da parte de quem? O que você fala tem graça? Graça que eu digo, a graça bíblica, a graça do Senhor. O que você fala leva fé. O que você fala leva o contrário disso. O que fala leva desgraça, leva incredulidade. Quando você abre a boca, quando você se move, quando você anda, quando você passa aqui, pastora Silvana, por gentileza, vamos trabalhar. Quando você passa, as pessoas olham e falam assim: vai ali uma mulher de Deus. Ou quando você passa de novo, pastora Silvana. Fala lá, diz que é crente, ó. Olha lá. E diz que é crente. Glória a Deus. Só o grilo dando glória? Aleluia. E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão. As pessoas se tornam devassas, mundanas. Tem muito crente aí que, se colocar do lado de uma outra pessoa, você não sabe quem é quem. Porque o crente tem santidade em toda a sua vida, na sua fala, nos seus modos, na aparência também. Ah, mas o que vale é o coração. Tudo bem, mas o que a gente vê não é o coração. Eu não vejo o coração de ninguém. Eu vejo a aparência mesmo. Eu vejo é o que fala. Eu vejo é como que se veste. Eu vejo é tudo. Porque eu não sou Deus. Sim ou não? Minha esposa, eu sempre estou passando o raio-x assim para ver se está de acordo. Aí eu falo, pode ir. Se eu ver que o negócio tem alguma coisa fora, já pode. Amém, queridos? Nós estamos debaixo de uma influência. Minhas netas, sim ou não, Gabi? Se eu ver, ixi, para a escola, cobertinha, bonitinha. A gente tem que estar de olho. Porque a devassidão, o vinho do mundo, a influência está aí. Mas Paulo vai nos ensinar aqui que não é para ninguém frustrar, desanimar. Ele está exortando, mas ele já está em seguida trazendo para nós o que nós devemos fazer, porque o Espírito Santo, ele vem, ele aponta, ele nos convence do pecado, mas ele já traz a graça para tomar conta e para cuidar do pecador. Amém? A graça é isso. A graça, ela não justifica pecados. A graça, ela só vai amparar o pecador que abandonou o pecado. A graça agora vai cuidar daquela pessoa que vivia no pecado. A graça, ela não justifica pecado, a graça, ela não divide o mesmo espaço com o pecado. Porque a graça, ela não lida com o pecado. A graça, o negócio da graça é o pecador arrependido. Amém? O negócio da graça é o pecador arrependido, então tem graça para você. A mulher adúltera lá, desesperada, Jesus, agora tem graça para você. Vai e não quis mais. Aleluia.
Mas deixai-vos. Por que Paulo fala deixai-vos? Porque é você que vai escolher quem vai te influenciar. Se o Espírito Santo ou a influência do mundo, o fermento do mundo. Deixai-vos encher pelo Espírito. Vamos mais um pouquinho? 19, o Espírito Santo dá mais uma sacudida para o prumo ficar melhor ainda, para zerar o prumo na nossa vida. Aí ele fala assim, ó, como? Ele falou o que fazer no 18, agora ele fala como fazer. Falando entre vós com salmos. Falando está no coletivo. Falando está no culto. Falando está o quê? Congregados os irmãos. Sim ou não? Porque o Espírito Santo está pronto para derramar. Então, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao... Aí o que o Espírito Santo faz? Ele nos influencia. Aleluia. Verso 20. Glória a Deus. Você não tem glória a Deus, a Jesus aí não, meu irmão? E cotidianamente dando graças por tudo a Deus. Chega uma pessoa do teu lado e fala, nossa, frio de novo. Aí você fala assim, graças a Deus. Porque você não é influenciado, você influencia. Aí chega no outro dia, nossa, calor de novo. Ai, que calor. Aí você fala, graças a... As pessoas falam que está isso, que está aquilo, como se a culpa fosse de Deus. Quem amaldiçoou a terra foi o homem, não foi Deus. Deus, ele disse, maldita seja a terra por causa de você, Adão. Foi Adão, foi o próprio homem que amaldiçoou a terra, que inflamou a terra de chagas inflamadas. Foi o homem. Aqui, ó. Porque, verso 5 de capítulo 1 de Isaías. Porque haveis ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, estranhos devoram em vossa presença. A maldição vem por causa do homem, por causa do pecado. Mas quem tem graça, ele pode estar no meio do caos. Gente, nós somos a igreja do Senhor pela misericórdia de Deus. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Se Jesus falou que nós somos a luz do mundo, o mundo está apagado, sim ou não? Está em trevas, sim ou não? Se a única luz que existe no mundo é a igreja do Senhor, então o resto do mundo está em trevas. Então a única esperança do mundo é o evangelho, é a igreja, é o crente, é um homem santo, uma mulher santa, que chega num lugar, que pega uma fila, que está num hospital. Quem está me entendendo? Aí chega a pessoa para você, esses dias eu carreguei uma senhora, levei, fiz o motorista para ela. Aí ela, moço, me ajuda a descer, meu joelho e tal, ajudei a descer, e já liberei uma palavra ali, sabe, fiz um convite, ficou muito. Tem uma aqui, né? Levanta a mão aí, dona Fátima. Vai se batizar. Inclusive, nós vamos fazer batismo aí nas próximas 2 ou 3 semanas no máximo. Então você que não é batizado aí, dona Fátima já está na fila aqui, né, dona Fátima? Glória a Deus. Então você que não é batizado, em nome de Jesus, já vamos logo aí, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, queridos? Coloca para mim o texto,
lá de Efésios, para a gente concluir. Aleluia. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Verso 18. E não vos embriagueis com o vinho, no qual leva a devassidão, mas deixai-vos encher. Gente, o Espírito Santo, quando ele fala isso, ele deixa a gente meio saia justa, não deixa? A gente não fica encurralado aqui, sem desculpa nenhuma. Quer dizer que não, ele está, quer dizer que ele já está pronto, ele está só esperando eu querer? Aleluia. Coloca para mim Tiago verso 4, por gentileza. Tiago 4, verso 4. Aleluia. Vamos, o Espírito Santo vai dar mais uma endireitadinha, irmão. Ainda falta um trisquinho para zerar o prumo. Amém? Glória a Deus. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, ou seja, estamos falando do que aqui? De influência. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês aqui, e para quem vai assistir depois pela internet. Você pode ter amigos que não são crentes. A questão é quem vai influenciar quem. Só isso. Somente. Você faz um casamento, uma festa de aniversário. Quem vai falar o que vai ter de bebida? É os amigos ou você? Hã? Ou você, para agradar o mundo, você vai abrir uma exceçãozinha e vai colocar uma bebidinha alcoólica? É isso, é sobre isso. Ah, playlist musical no seu casamento. Quem vai falar qual será a playlist, quais serão as músicas? Os amigos, o DJ que é contratado? Ou você vai falar, tá aqui, a playlist é essa aqui, o senhor toca isso aqui. Não, mas não, é aqui, é música de crente, festa de crente, música de crente. E vai, os crentes, eles têm que estar influenciando. Amém, queridos? Ah, mas e se a pessoa não gostar? Paciência. Jesus tem que gostar. O Espírito Santo tem que chegar ele tem que chegar na festa e ele tem que ficar. E se você quiser levar 1000 pessoas do mundo na sua festa e um crente só, tem problema nenhum. A questão é só essa pergunta que não se cala: quem vai influenciar quem? Você chega na empresa lá, tá todo mundo fofocando. Você entra no meio para fofocar um pouquinho também? Ou você chega lá, se cala e as pessoas olham para você? Aleluia. Quem influencia quem? Porque o diabo, ele gosta de puxar um assuntozinho. Ele puxa para ver o assunto. Você viu lá? De novo, você viu? Lá? Chegou atrasado de novo. De novo lá, tá lá, não sei o que lá. O diabo, ele ama puxar assunto para ver. Aí você é cristão. Se você não tiver cheio do Espírito, se você não leu a palavra, se você não orou, se você não está ali desfrutando, se você não tem comunhão com o Espírito Santo, você cai. Rapidinho você já vai ver, já caiu. Aí já não tem mais distinção, já não tem mais quem é quem. Você tem que ser uma ameaça para o inferno. Você tem que ser uma ameaça para o diabo aonde você chega. Aleluia. Nós somos o sal da terra, não o doce de leite da terra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor, vou perder todos os amigos. Depois você ganha de novo.
Amém? Você ganha de novo. Glória a Deus. Eu falo isso com amor para você, igreja. Com muito amor. Com muito zelo do Senhor. Porque Deus quer derramar um avivamento sobre a igreja dele. E o Senhor vai lidar dessa forma. É palavra de conserto e derramar do Espírito. Palavra de conserto e derramar do Espírito. O Senhor está fazendo isso já. Aleluia. Vamos orar? Eu quero orar junto com você. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, mas sabe, é tanta tentação. Eu tenho uma notícia para te dar. Vai continuar. Amém? O pastor Hernani, quando ele inaugurou a igreja aqui, há 4 anos atrás, quando ele reinaugurou, ele pregou Marcos capítulo 4, e ele começou a mensagem dele dando 2 notícias para nós, que a situação difícil ia passar. Aliás, ele falou assim: eu tenho uma boa notícia e uma má. Qual que vocês querem primeiro? Aí a gente na época disse: pastor, a boa primeiro. Era o epicentro da pandemia. Aí ele falou: vai passar tudo isso aí que está acontecendo. A luta vai passar. Depois, agora ele deu a má notícia, a segunda notícia e a má notícia. Ele falou assim: e agora, e depois que passar essa, vai vir outra. E a vida da gente, irmãos, vem luta, vai luta, mas em nome do Senhor dos Exércitos, todas elas, o Senhor tem vitória para você, crente. Coloca para mim o Salmo 108, verso 12. Aleluia. Salmo 108, verso 12. O Senhor me deu essa palavra, esse salmo ontem. Vem em nosso socorro contra os adversários. É contra o mundo espiritual, os demônios, as trevas, amém? Vou explicar isso agora não. Os nossos adversários são no mundo espiritual, nas regiões celestiais. É demônio aqui que nós estamos falando, de demônio. Principado, potestade, demônios são os nossos adversários. Eles vêm, o Senhor vem em nosso socorro contra eles. Porque vã é a salvação que vem do homem ou do ser humano. A nossa salvação vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Aleluia. O nosso socorro vem do Senhor. Feche os seus olhos.